Olá, seja muito bem-vinda ao segundo episódio do nosso podcast de mulher, o podcast da Ivales. E se você não assistiu o primeiro episódio, volte aqui, clique nesse link que vai aparecer para você ficar por dentro de tudo. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é casada com Patrick, mãe do Emanuel, pastora da Ivales e líder do Outside. Quem aí já é do ministério vai saber. Futura engenheira de controle e automação, e ela é, acima de tudo, cheia do Espírito Santo e queima de verdade por Jesus. Recebam com muita alegria Kathleen. Uhul! Obrigada por toda essa apresentação. É uma honra para mim estar aqui contigo, conversando sobre o reino, conversando sobre o que Jesus tem feito entre as mulheres. É um privilégio para mim. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E quantas semanas tu tá? Amanhã eu faço 28. 7 meses. 7 meses. Pra quem não entende de semanas, nem a gente entende. Nem a mãe entende. Não faz sentido, não faz gente sentido tenta. Cat, quanto tempo de casada? Agora, em novembro, a gente faz 4 anos. 4 anos. Dia 13 de novembro, fecha 4 legal. anos de casados. E quanto tempo faz que tu conhece Jesus? Então, faz em torno ali de 5 anos. Eu não sou muito boa com datas, mas eu conheci Jesus em 2019, por aí. Ou foi em 2018? Agora não me lembro direito, estou grávida. Aproximadamente. Mas faz em torno de 5 anos que eu comecei a seguir Jesus e que eu tive uma verdadeira transformação na minha vida, né? Eu mudei, assim, da água pro vinho. Então, é isso. E quem era a Cat antes de conhecer Jesus e depois que conheceu Jesus? Nossa, a Kathleen, antes de conhecer Jesus, eu não sei nem falar direito assim, mas era uma pessoa completamente diferente de tudo que eu sou agora. Não que eu seja santa, perfeita, maravilhosa, mas eu sei que eu melhorei muito. Eu era uma pessoa muito individualista, muito arrogante, muito... Ai, sabe, eu não tenho nem tantas palavras assim, porque eu acabo nem ficando pensando tanto, Sim. né? Mas eu era completamente geral, diferente, assim. A minha maneira de pensar, a minha cosmovisão... Tudo mudou, desde da minha maneira de pensar, da minha maneira de me vestir, até a minha faculdade, né? Eu escolhi antes de conhecer Jesus. E hoje em dia eu provavelmente não escolheria essa área, para tu ter só uma noção do quanto a minha mentalidade mudou. Não somente o meu exterior, a minha maneira de agir, mas a maneira como eu penso mudou completamente. E os teus pensamentos antes de conhecer Jesus? O que te influenciava a pensar dessa forma, assim? Teve influência da tua família? Muita influência de amigos? De coisas que tu via? O que tu acha que te influenciava, assim, a pensar algumas coisas? Eu acho que foi mais a época, assim, né? Que eu cresci, o contexto de escola, amizade, festas... Então, acabava que tudo isso formou o contexto de social em geral, assim, sabe? De sociedade em geral, formou a minha maneira de pensar, né? A maneira como eu pensava. Eu pensava como todo mundo pensava, assim. A maioria das pessoas... Sim. Então, isso acabou moldando muito a minha maneira de pensar e de agir, de me portar, enfim, tomar decisões, né? Claro que teve também a questão de criação, tudo teve influência, sim, né? Mas o pior mesmo foi um contexto onde eu era inserida, né? De festa, bebida, droga, enfim, toda essa... coisa. E às vezes a gente acha que não, mas depois que a gente sai de um ciclo de amizades negativas, a gente percebe o quanto a gente é influenciável pelas pessoas. É meio que involuntário. Tu se aproxima de uma pessoa, tu tá falando igual ela sem nem perceber. E às vezes os pensamentos não é nem que a gente pensava daquela forma, mas a má influência acaba com que a gente pense como elas, né? Isso a gente não percebe. Acho que a maturidade também vai trazendo essa percepção, né?
Sim, e eu tenho, né, acho que tu falou, né, minha idade, tenho 22 anos. Não, falei um bebê, gente, um bebê. Agora, em novembro, dia 1º, eu faço no mesmo dia que teu filho, aliás. Dia 1º de novembro eu faço 23, mas eu era adolescente ainda também, né? Então, hoje eu entendo também que nós somos ali a média, né, das 5 pessoas, mas aquela época era ainda pior, né? Porque além de eu ser influenciada, eu influenciava também aquele meio e eu não queria... Pra mim aquilo não era, nossa, muito errado, sabe? Sim. Pra mim aquela era a realidade e acabava que eu nem pensava que podia existir outras, sabe? Não, e tu tem uma personalidade de líder, né? Tipo, Não, então provavelmente tu era a líder do... Não a líder, assim, mas eu acabava influenciando pra ruim também, né? Não vou tirar ali, colocar tudo na culpa dos outros, porque eu não era nada. Sim. Mas eu era bem diferente de como eu sou hoje. Mas, assim, é incrível. Depois que a gente encontra Jesus, a transformação é absurda, né? Tanto de pensamentos, de princípios, da forma que a gente enxerga a vida e as coisas. E me conta, assim, o que mais te chocou nessa tua transformação de quando tu encontrou Jesus, tanto de pensamento, o que mais te chocou, assim, da tua transformação? Agora, parando pra pensar, né, e ver de como... da minha mudança, assim, eu acho que uma das principais coisas que mudou pra mim foi a minha visão de família, sabe? Sim. Porque antes eu até falava assim, nossa, eu não sei se eu quero ter filho, se eu quero me casar. E isso não era um plano pra mim, não era um desejo. Nem, assim, às vezes, né, surgia um assunto, quantos filhos tu quer ter? Antes, né? E eu ficava, eu acho que eu nem quero ter filho, sabe? Sim. Isso, eu focava tanto em mim, em crescer, nossa, tem que ser desenvolvida profissionalmente, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, que pra mim isso era um plano B, assim, sabe? Sim. E agora parar e ver eu grávida também, né? Tendo o meu marido, tendo a minha casa, tendo, né? Ter construído uma família. Eu até tive um tempo de oração há um tempo atrás, onde me peguei só agradecendo e chorando, assim, sabe? Nossa, Jesus, muito obrigada por tu ter me dado a minha família, por tu ter me dado o meu filho, por tu ter me dado, sabe? Todas essas coisas que é o melhor pra minha vida. Sim. E que eu não podia, que não tava nos meus sonhos e que era a melhor coisa. Sim. Que podia, sabe? É muito o que a palavra fala de que os planos de Deus, os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Então, eu acho que essa visão de família, de construir um lar, de ser uma esposa, de ser uma mulher, de cuidar do meu marido, sabe? Essa parada, assim, sim, foi o que transformou completamente, foi o que eu vejo, assim, que mudou muito, sabe? E a tua família é linda, né? Agora uma família linda, crescendo, o Emanuel já... Deus conosco, né? Sim, e ele é uma bênção. Isso. E Deus é perfeito em tudo que faz, assim. E vocês são um casal muito referência para nossa geração, porque vocês são realmente entregues, assim, a gente percebe muito isso em vocês. E o mais incrível que eu vejo, assim, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e se apaixona de verdade pelo Evangelho, pela palavra, é que Deus não olha o tempo das coisas, né? Sim. O quanto tu tá com fome, o tempo é dele, ele te acelera, tanto é que a vida do jovem que realmente entrega a vida para Jesus de verdade é uma loucura. Sim. Não tem nada de normal, a gente só disse sim e Deus vai fazendo as coisas e a gente vai entendendo. Mas tu veio de um lar cristão, a tua família era cristã, como que tem alguma referência na tua família de pessoa cristã? Na verdade, assim, eu não vim de um lar cristão, né? Eu não nasci em um lar cristão. Mas a minha mãe e o meu pai, que na verdade é meu padrasto, pra quem não sabe, os meus pais são separados, né? Mas eu considero muito o meu padrasto como meu pai, né? Eu chamo ele de pai, ele é meu pai, ele tá... Sim. Ele é o papel de pai na minha vida mesmo. Sim. Mas um pouco antes, assim, ó... Agora eu não me lembro quanto tempo faz que eles... Eu sou muito ruim com data.
que eles se converteram. Eles se converteram antes de mim. Mas pouco tempo? Eu acho que foi uns 3, 4 anos. Fazia que eles já eram cristãos. E eles sempre me convidavam para ir para a igreja, para, né, estar junto com eles, fazendo o papel deles, né, de pais. Sim. Mas eu era aquela coisa assim, que eu ia para agradar minha mãe só, mas não mudava de vida, assim, sabe? Mas acabou sendo através deles que eu conheci Jesus, né? Sim. Eu conheci Jesus através deles, quando eu ia com eles, mas eu não decidia verdadeiramente mudar de vida. Para quem frequenta o Outside, já conhece mais a minha história do Patrick, assim, que a gente se conheceu em festa, a gente começou a namorar, um namoro que não era cristão, mas aí ele pediu... A minha mãe já era crente, né? Sim. Daí eu falei pra ele assim, não, tu quer namorar comigo, tu tem que falar com a minha mãe. Tem que falar com meus pais, tem que pedir pra eles, porque lá em casa, né... Funciona assim ainda. Então, daí ele, não, tá, falo com ela e tal. E daí ele marcou de falar com minha mãe, ele foi lá em casa e a minha mãe... Tava bem na época também da separação dos pais do Patrick, os pais do Patrick se separaram também faz 5 anos, acho. E daí a minha mãe tava muito preocupada, assim, com isso, mas daí ela, assim, não, tá, tu precisa ir pra igreja, né? Ela pensando assim, tu precisa ir pra igreja, tua família, não sei o quê, eu só deixo tu namorar se tu for pra igreja com a gente. E daí ele, não, preciso, tô passando, né, por um momento difícil, eu quero ir pra igreja e tal. Só que ele pensou, pô, vou ir lá nos domingos, entra aqui, sai aqui, vou namorar com ela... Beleza! Aí, no fim, a gente começou a ir. Eu já ia antes com a minha mãe, de vez em quando. Já tinha recebido um toque do Espírito Santo. Já tinha recebido já tinha experimentado. Sim, mas eu sentia Deus falando comigo já. Mas não era... Era a minha decisão mesmo. Faltava a minha decisão de falar, não, eu quero mudar de vida. Eu quero ser transformada. Isso que eu tô vivendo é errado. Isso eu não tinha feito, sabe? Sim. Aí, com o Patrick, a gente começou a ir juntos. E o Patrick, ele era muito ansioso, assim. Ele sofria com ansiedade. Ele tinha que até tomar remédio e tal. Até... a gente até falou... Ele foi uma... enfim, tô trocando de assunto. Volta. Ele sofria muito com ansiedade, então quando a minha mãe convidou ele pra ir pra igreja, ele, não, vou e tal. E daí a gente começou a ir juntos e a gente começou a se interessar mais juntos, assim. Então a gente começou a buscar, de fato, juntos. Então a nossa conversão foi basicamente nós dois juntos, sim. E, assim, a Cat aceitou Jesus, né? Porque às vezes as pessoas pensam que aceitar Jesus e frequentar o culto é suficiente para ter uma transformação de mente, mudança de hábitos, de tudo. Mas, na verdade, não, né? Não. É um relacionamento constante com Jesus. Sim. E, assim, tem muita coisa, principalmente para nós que somos mulheres e cheias de opiniões e de vontades. Sim. Jesus nos chama, então, para um lugar de intimidade. Sim. Né? E como foi esse processo, então, conhecendo Jesus, aceitei Jesus, como que foi tu te encontrar, então, agora e no evangelho, assim, tu te apaixonou pela palavra, eu fazia jejum, eu fazia oração, porque muitas mulheres hoje se convertem, mas não tem essa direção de, tipo assim, não, eu preciso ter muita fome por Jesus, eu preciso ser apaixonada por ler a Bíblia, eu tenho meus livros que eu leio, mas, acima de tudo, a minha leitura principal é a palavra de Deus. Sim. Como que foi pra ti esse... assim, eu vejo que a nossa conversão foi muito radical, assim, né? Ela foi muito rápida e ela foi radical mesmo, assim, sabe? Eu lia lá, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Eu, beleza, não vou fazer isso. Sim. Mas... por ela ter sido, assim, tão radical, foi a partir de um encontro com o Espírito Santo, sabe? Sim. Eu comecei a ir, né? Já tinha me batizado, mas ainda não tinha mudado de vida. Mas daí, quando a gente começou a ir juntos, a gente teve um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. Tanto é que a gente vivia em um relacionamento que não era cristão. Então, a gente, né,
Sim. Então, aí a gente teve esse encontro e a partir desse encontro a gente começou a ser confrontado pelo Espírito Santo, a mudar mesmo, sabe? A gente aí chegou em um acordo, não, a gente vai viver em santidade até a gente se casar. Então, foi a partir de um encontro com o Espírito Santo que ele começou a nos dizer o que era certo, começou a me dizer o que era certo, o que era errado, sabe? Porque mesmo a gente indo na igreja, tem pessoas lá que vão junto também, elas fazem coisas que não é pra te fazer, sabe? Então, eu vejo que às vezes as pessoas, elas querem um aval pra saber se elas podem ou não podem fazer aquilo. Sim. Mas o Espírito Santo vai te pedir coisas que ele não vai pedir pra mais ninguém. Sim. Então, não é muito Até porque sobre... ele sonda os nossos corações e pensamentos. E ele vê coisa que as pessoas não vê. Sim. Porque eu posso te pedir um conselho manipulando o que tu vai me dizer. Sim. Então, às vezes, aí é que tá errado, porque a gente precisa realmente ter o Espírito Santo como nosso melhor amigo mesmo. Sim. Tipo assim, não, Espírito Santo, olha só. E falar as coisas como ele realmente fosse... Ele é alguém. Sim. Né? Então, isso é muito importante. E como eu disse, eu era uma pessoa muito diferente de como eu sou hoje, né? E eu entendi que eu precisava ler a Bíblia e que eu precisava orar, né? Quando a gente se converteu, a gente teve o encontro ali e daí a gente foi instruído, lê a Bíblia e ora. Vou ler a Bíblia e vou orar. É isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer então. Então, eu comecei a ler a Bíblia, ver a verdade, ver que a minha vida não estava conforme a verdade, e eu, através da palavra, através de um relacionamento com o Espírito Santo, eu fui vendo que eu precisava mudar. Muitas coisas assim, foi confronto mesmo do Espírito Santo, sabe? Sim. Porque às vezes as pessoas vêm, te falam, tu fica, tá bom. Aí tu lê lá na palavra, o Espírito Santo te fala, aí não tem o que tu fazer, né? Eu lembro até de uma vez que eu ia na igreja com a minha mãe, né? Que eu falei antes, às vezes eu ia na igreja com a minha mãe. E eu usava roupas que não eram muito apropriadas. Sim, então, normal. Sabe? E daí a minha mãe falava, coloca uma roupa, né, e tal. Aí eu vou ter que mudar quem eu sou pra ir na igreja? Bem assim. Que vergonha. Meu Deus. Mas, daí eu trocava e eu ia. E só que eu pensava assim, não tem nada a ver, né? O que tem a ver? Até que um dia eu tava na igreja, eu fui na igreja com a minha mãe, e eu vi um cara, assim, com uma blusa com uma mulher nua. Dentro da igreja. E daí eu pensei assim, nossa, olha a roupa que ele veio pra igreja. E daí o Espírito Santo... Toma. Olha só como... Tá vendo só? É o Espírito Santo pra mim, né? Tá vendo só como a roupa influencia assim? Então foi confrontos assim, sabe? Sim. De que ele vinha, ele me mostrava algo e eu... Não, tá bom, então eu preciso mudar. E eu também fui muito encontrada por essa presença sobrenatural, porque... Eu não contei muito da minha história mais profundamente, mas eu já tinha me envolvido com drogas e coisas, enfim, né, mais sobrenaturais, alucinógenas. Não sei como falar isso. Sei lá como me expressar. Mas coisas assim que tiravam a realidade, sabe? E eu buscava isso porque eu passei por um período muito depressivo, assim, na minha vida. E eu buscava uma maneira de preencher esse vazio, sabe? Preencher esse buraco. E eu já tinha tentado, assim, de tudo, né? E quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, eu fiquei assim, nossa, isso foi tudo o que eu sempre busquei. Ele, essa presença, esse preenchimento, é tudo que eu sempre busquei. Sabe? Onde eu procurei em muitos lugares, eu encontrei. Sim. Então, eu me dediquei muito também à oração, porque eu conseguia sentir esse relacionamento, eu conseguia sentir que era isso que eu precisava, eu conseguia ser preenchida, sabe? Então, foi através desse relacionamento e tendo esse relacionamento de ouvir o Espírito Santo através da minha oração, que eu fui aprendendo a ouvir ele no meu dia a dia, que ele foi, através da palavra, me mostrando a verdade para que eu pudesse ser transformada a partir dela. Então, foi meio que um combo, assim, de tudo, né? Tudo junto, né? Isso. E Deus fala de inúmeras formas. Foi muito engraçado quando o Heitor nasceu.
é um turbilhão de coisas. Tu vai ver depois que o Emanuel nascer, mas, assim, teve uma fase que eu tava muito desgaste mental, assim, e eu me sentindo culpada por não ter encaixado a rotina de novo de leitura bíblica e tal. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, me perdoa, porque, assim, eu queria te buscar mais, eu queria ler mais a palavra, mas eu tô aprendendo. Sim. E aí eu lembro que eu tava assistindo um filme da Patrulha Canina. Muito engraçado. E fica a dica para as mães, Deus fala a todo momento com a gente. É só a gente ter sensibilidade à voz dele. E Deus falou comigo através de uma cena do filme da Patrulha Canina. Ou seja, Deus fala a todo o momento. Mas a gente tem que estar realmente com o coração sensível, os nossos olhos sensíveis à presença dele. E, assim, isso que tu falou de procurar em outros lugares preencher um vazio, nós fomos criados, né? Todos nós somos filhos de Deus. E a nossa natureza clama por Deus, anseia pela presença de Deus. E quando a gente não está conectado com essa presença, existe um vazio realmente no nosso coração, né? E muitas mulheres, eu acho que tentam preencher, e muitas vezes cristãs mesmo, porque às vezes a rotina... às vezes a gente acaba se acomodando. Sim. E vai no culto e acha que só ouvir uma palavra. A palavra é uma mensagem de Deus para a vida das pessoas, né? É uma inspiração à nossa igreja. Meu Deus, o pastor Oséias... cada palavra que, assim, é realmente a boca de Deus, assim, na terra. Mas isso não é o suficiente. Até porque Deus, ele trabalha uma coisa na Cat e trabalha uma coisa em mim. Todas nós mulheres passamos, basicamente, assim, pelas mesmas coisas, né? Dificuldades e tudo mais. Mas cada uma tem uma forma particular de ser trabalhada, assim como tu teve. Porque tu teve um trabalhar de Deus muito intenso, porque tu é uma pessoa intensa. Mas tem pessoas que já são mais devagar, então são mais um ritmo diferente. Deus é perfeito, que ele fala com cada um da maneira que a pessoa vai entender, né? Exatamente. E se a gente... nosso espírito, né? Se a gente for alimentado só no domingo, vai morrer. Não tem como. Não vai conseguir suprir ali a tua necessidade de alimento se tu se alimentar uma vez por semana. Né? O nosso espírito é a mesma coisa que a nossa carne. Só que, claro, que de fontes completamente diferentes. Não tem como a gente se alimentar, comer mesmo, uma vez na semana, que a gente falou. É a mesma coisa. E também a cuidar da nossa saúde. Tem que cuidar, ter uma rotina. Assim, a presença de Deus. A gente tem que ter disciplina para muitas coisas. Depois que o Heitor nasceu, eu decidi cuidar da minha saúde física, né? Até porque, gente, correr atrás de criança não é fácil. Mas, assim... Nem sempre a gente vai estar motivada para fazer as coisas. Sim, Nem sempre eu vou estar acordando. Nossa, hoje eu tô... Nossa, tem dias que eu acordo, meu Deus, os passarinhos estão cantando nos meus ouvidos. Sim. Mas tem dias que a gente acorda muito desanimada. Tem dias que a gente acorda, meu Deus, parece que a gente foi realmente atropelada. Ainda mais agora, né? Que eu tô virando mãe, tu já é mãe. Se a gente for fazer as coisas só que a gente quer, a gente vai virar... mulheres que, na verdade, são mimadas e que, né, não sabem nada sobre a vida. Exatamente. Porque a verdadeira vida é tu saber fazer. Eu preciso fazer isso, então eu vou fazer isso. Claro, né? Tem momentos ali que tu vai ter que remanejar, que nem agora quando o filho nasce, né? Mas é uma coisa que, quando é prioridade na nossa vida, a gente vai achar uma maneira de fazer com que aquilo dê certo, sabe? E eu creio também que o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos direcionando. Se antes tu tinha 1 hora, agora tu tem 5 minutos, glória a Deus, tem 5 minutos para buscar Deus, para se alimentar, para ser preenchida. E eu creio, assim, muito que o Espírito Santo, ele entende a gente, sabe? Sim. Ele entende o que a gente tá passando, ele conhece o nosso coração, ele vê ali, tu tá se dedicando, tu tá tentando, é 5 minutos que tu tem,
glória a Deus, eu vou estar aqui nesses 5 minutos, sabe? Ele não vai ser a pessoa que vai colocar o peso sobre a nossa vida de ficar, nossa, olha só isso que tu tá entregando, sendo que tu tá dando o teu melhor. Então, Sim. é uma questão de ter ali a prioridade, ter Deus como centro da nossa vida, né? Que nem eu tava falando antes sobre alimentar, tem uma metáfora que fala, não sei muito bem, que é como se o nosso espírito fosse, a nossa carne e o nosso espírito fosse 2 pitbulls. O que tu alimentar mais vai vencer a batalha, né? Vai ganhar. O que vai se sobressair. Então, se a gente alimentar o nosso espírito uma vez por semana, a gente vai estar alimentando a nossa carne as outras 6 de boa, assim. Vai crescer muito. Então, o nosso espírito também precisa ser alimentado, nem que seja pouco tempo, né? Por dia, mas todos os dias da semana, Todos os né? dias. E faz muita diferença. Nossa. Todos os dias. É 5 minutos que tu tem. Uma coisa, assim, que a gente precisa entender é que não tem a ver com 1 hora em oração. Glória Sim. a Deus se tu tem tempo e disponibilidade e consegue. Mas, assim, se é 10 minutos, se é 5 minutos, seja intencional e 100% entregue aquele momento. Larga o telefone, te concentra realmente em buscar a palavra de Deus, em ouvir a voz de Deus. Porque, muitas vezes, nós, mulheres, procuramos respostas em pessoas, em coisas, em rede social, uma frase de uma pessoa. Às vezes a gente busca em devocionais e Deus quer inspirar algo novo na nossa vida. Então, por isso que realmente faz o devocional. Glória a Deus, porque isso facilita muito a busca ali, a leitura. Mas, às vezes, sai um pouco do protocolo na presença de Deus também. Porque, às vezes, Deus quer fazer algo novo e, às vezes, a gente está preso às mesmas coisas todos os dias. E uma coisa, assim, eu não sei se... Agora tu deve estar num turbilhão de emoções, né? Sim. Grávida. Vai de 0 a 100... No mesmo segundo. No mesmo segundo. E como que tá a gravidez, assim? Como que vocês estão? Como que tá as expectativas para a chegada do Emanuel? Ai, tá maravilhosa, assim, né? Eu creio que por eu ter também um suporte muito grande do Patrick, acaba que essas partes de emocional que toda grávida eu acho que tem, ele acaba me ajudando bastante. O Nicolas sempre foi um marido muito sábio. É, né? E às vezes ele fala, amor, olha só, dá uma segurada. Vai com calma, assim, respira. O Patrick, se ele falar isso pra mim, eu fico ainda mais brava. Então, às vezes eu... Mas... É que tem coisas que é muito acelerada, assim. E o Nicolas Moura, olha só. Respira. Calma. Falei, tá bom. No início eu ficava furiosa, né? Mas depois eu tava. Mas ele tem sido, assim, bem paciente comigo, tem me ajudado bastante. Também agora a gente tá preparando, né... Eu tô sendo uma mãe bem relaxada no caso de tranquila. De tranquila, Porque eu vejo, assim, mulheres com 25 semanas, já tá tudo pronto. Eu tô com 28, o quarto do Emanuel tá vazio, coitado. Eu fui a mesma coisa, porque a gente tem fé, né? Eu tenho fé. A gente, nas últimas semanas, assim, se até na última semana Deus, alguma pessoa não... Aí a gente, o carrinho, as coisas, a gente foi comprar no final, porque a gente... Tem coisas que a gente teve que comprar mesmo, né? Sim. Mas a gente foi, acho que com 34 semanas, ficou tudo pronto, assim. Mas o Heitor nasceu com 40, né? Eu creio que o Emanuel vai nascer com 40 também, em nome de Jesus. Mas tem sido muito bom também ver, assim, a perfeição de Deus através de uma gestação, sabe? Ver como o nosso corpo se prepara, até a questão das nossas emoções, até o cheiro que a gente começa a sentir mais. Tu já viu? Eu vi uma teoria, não sei se é verdade, mas que o nosso cheiro, até no enjoo, no início as mulheres ficam muito enjoadas por causa do cheiro, que é porque o nosso olfato fica mais aguçado para conseguir identificar mais se esse alimento tá bom, se não tá bom. Eu não sei se é verdade, mas eu vi. Mas faz sentido. Os ouvidos também, os ouvidos da gente. Meu Deus, o Heitor respira diferente. Eu já, vai ficar gripado. É que é uma coisa muito perfeita a gestação. Muito Deus, nossa. Porque de um embrião vira uma coisinha e aí vira uma gente, lombriga, tipo, parece grande. um ETzinho e depois
nasce uma coisa perfeita. Deus é perfeito, muito maravilhoso. Muito Deus. Não existe... Não tem como explicar a Não. criação. Não Nossa. tem. A não ser um Deus perfeito que é... Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso ver como tudo foi planejado, assim, por ele, cada detalhe, sabe? Ver, enfim, maravilhoso. Maravilhoso. E líder do Outside. Sim. Como tá o ministério? Ai, tá muito bom, né? Até a gente tava Tá falando crescendo que... muito, né? Tá. A gente tem uma visão, assim, de 300 jovens até o final do ano. Ah, vai chegar Então, com a gente certeza. tá trabalhando bastante para isso. E a gente até tava brincando antes, né, de jovens bem... que se convertem de verdade, né? Sim. Até a gente teve uma reunião com o Nicolas que ele falou, cara, eu nunca vi um ministério que tem jovens crentes de verdade. Crentes de verdade. E a Porque hoje em dia é uma, assim, na minha, quando se convertia, era tipo assim, meu Deus, era um segredo ser crente. Meu Deus o livre. Meu colega saber que eu era cristã, porque naquela época ainda se tinha, tipo assim, crente é aquele que usa saião, se bem que hoje eu tô de saião, né? E eu tô também. Tô de saião. Mas, assim, Deus o livre. Hoje em dia, meu Deus, se a pessoa, os jovens gritam aos quatro ventos que ama Jesus. Hoje em dia, com a internet também, tem essa influência da palavra de Deus, de falar do amor de Deus. Isso é incrível. Os jovens realmente estão entregues, né? Isso resulta também no crescimento do ministério. Sim, a gente tem trabalhado bastante, assim, para tornar jovens maduros mesmo. Sim. Que não passam pano para pecado, que entendem, não, é pecado, então é pecado. Não tem ali um meio termo, sabe? E a gente tem batido muito nisso, assim. Eu acho que também vem pela nossa raiz mais radical, assim. Sim. Então, eu acho que eles têm mais esse nosso DNA também, mais Sim, é que o intencional. Outside é o DNA de vocês dois, né? Tipo, Patrick e Cat. É de focar mesmo em oração, em leitura da palavra, em jejum. Agora grávida, não tô podendo jejuar tanto, né? Ah, Mas, sim, isso não passa mal, né? na verdade, eu não tô jejuando nada. Mas Deus sabe, é um tempo. Porque, enfim, mas é muito gratificante ver, sabe? Ver um jovem que chegou de uma maneira há um ano atrás, nem isso, e hoje ser uma grande mulher de Deus, ser um grande homem de Deus que prega o evangelho mesmo, que cumpre a grande comissão mesmo. Então, é muito gratificante, sabe? A gente se esforça, a gente se empenha, a gente se dedica e a gente consegue ver frutos, sabe? Porque é cansativo, né? Tu abre mão da tua vida, tu abre mão do teu tempo de descanso, mas tu olhar para a vida da pessoa e ver que ela tá sendo verdadeiramente encontrada pelo Espírito Santo, verdadeiramente transformada, nossa, não tem... Vale a pena, sabe? Tu vê que todo o teu esforço vale muito a pena e que tu só quer fazer mais e mais e mais para que tu veja mais pessoas ainda sendo transformadas e alcançadas pelo amor de Deus. E eu tava lendo ontem, até comentei com o Nicolas sobre essa passagem, de quando a mulher derrama o perfume mais caro aos pés de Jesus e ela ungiu Jesus antes dele ser crucificado. Isso para mim foi incrível e eu tive uma interpretação de como, assim, é precioso de quando um jovem ou de qualquer pessoa que entrega a sua vida para Jesus e dá o seu melhor. Sim. Né? É realmente o que a gente tem de mais valioso hoje em dia? É realmente o nosso tempo, é a nossa dedicação, é a nossa força. E quando a gente entrega isso realmente aos pés de Jesus, por amor ao evangelho e amor às pessoas, gera frutos para a eternidade, porque se tu tiver dimensão do que a tua vida impacta naqueles jovens, tá salvando a vida deles de uma vida de miséria, de pecado, e não tá salvando somente a eles, mas tá salvando famílias, porque são futuras gerações. Tem muita coisa no mundo espiritual sendo quebrado a partir do momento que eles encontram Jesus. E isso sempre vai ser lembrado, até porque a gente está aqui, nós somos seres espirituais e nós estamos aqui de passagem. Então, nós cremos que quando Jesus voltar,
tudo vai valer a pena. Sim. E é para isso que a gente vive aqui. E é por esse amor que a gente deve cada vez queimar mais por Jesus. E eu não sei se tu quer falar um pouquinho do que Deus tem ministrado no teu coração sobre mulheres, porque a gente tem conversado um pouco, né? Mas, assim, o que Deus tem falado no teu coração? Eu vejo muito, assim, Deus querendo trazer a identidade de filhas, sabe? Porque a gente vê muita... Eu não sei porquê, mas eu vejo, assim, muito no meio feminino uma comparação excessiva, assim, sabe? De... É só tu ver ali, junto um grupo de homens ali, eles estão dando risada, eles estão... E às vezes as mulheres estão mais tímidas, sabe? Sim. Então eu vejo que Deus está quebrando isso mesmo, que Ele está trazendo a verdadeira identidade que as mulheres têm de filhas amadas, que não são os traumas que definem elas, que não são o que elas já passaram, talvez relacionamentos, mas que... verdadeiramente, através desse relacionamento, desse encontro, ele trazendo uma identidade de filha baseada em quem ele diz que elas são, em quem ele criou elas para ser. Então, eu vejo que ele tem ressignificado, sabe? Eu tenho orado por isso também, por essa ressignificação, sabe? Da identidade das mulheres. E a nossa, assim... A nossa identidade foi muito distorcida e às vezes é muito distorcida para nós mesmos, porque por isso que é muito importante a gente entender quem a gente é em Deus. Sim. Buscar realmente na palavra quem a gente nasceu para ser, porque nem todas tiveram uma história boa. Nem todo mundo teve uma história linda, bonita. Ai, que casou. Tem muita gente, muita mulher que foi traída, muita mulher que sofreu e sofre muito ainda hoje. Mas existe alguém que se importa com o que a gente pensa, com o que a gente sente, e com o nosso futuro. E que é capaz de ressignificar tudo isso, né? Exatamente. Assim, a partir do momento que a gente encontra Jesus, porque não é só encontrar, porque todo mundo encontra, mas se a gente permite ele entrar no nosso coração e permite que ele transforme as coisas na nossa vida, tudo pode mudar. Essa identidade, ela só é revelada através de um relacionamento, né? Então, não tem como a gente descobrir quem a gente é verdadeiramente se a gente ficar buscando em nós mesmas. Porque a gente só vai descobrir quem a gente é de verdade quando a gente encontrar com aquele que nos criou. Quando a gente encontra com Jesus, a gente consegue olhar ele face a face e ver quem nós somos de verdade. Porque senão a gente fica só naquele egocentrismo mesmo de buscar quem eu sou, um antropocentrismo ali de quem eu sou, sabe? De focando muito em mim e não focando nele. Porque Sim. A gente precisa encontrar nele. Porque nós somos seres caídos, nós somos seres que vai levar a algo corrompido. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê o verdadeiro significado de quem a gente é, Sim. quem a gente foi feita para ser e como nós devemos de fato ser, né? Porque a Bíblia vai na contramão de tudo que o Evangelho mundo diz, né? Jesus veio para desconstruir toda a religiosidade e pregar o amor. E eu acho que é isso que importa. E não tem a ver com regras. O Evangelho nunca teve a ver com regras. E isso que é interessante, ele veio para desconstruir esse paradigma da cabeça das pessoas que não, o que mais importa são as pessoas. Sim. No sábado não pode. Não, mas se tem uma pessoa precisando, eu não vou fazer. Se tem alguém no meu caminho, eu não vou orar por essa pessoa. Então, assim, é encontrar um Jesus que está disposto a tudo por nós. E ele já entregou enfrentar tudo. Uma tempestade, né? E ir lá encontrar uma pessoa. Uma pessoa. Mostra muito o coração de Jesus, né? E se a gente não tá disposto a fazer isso, a gente tá indo contra quem Jesus é. Contra a personalidade dele, né? O coração dele. E só recapitulando assim, quando
Eu lembro, assim, muito de Paulo. Quando Paulo caiu do cavalo, ele olhou para Jesus e ele não ficou se perguntando, sabe, quem eu sou? Ou quem tu vai me tornar? Mas ele olhou para... Não olhou, né? Sim, Tava cego já. meio embaçado. Mas ele perguntou, quem tu é, Senhor? Quem tu é? E daí Jesus vem e transforma toda a vida dele. E eu vejo muito isso, sabe? Que Jesus quer fazer isso nas nossas vidas. De uma maneira bem radical e intencional. E eu vejo que também tem uma resposta nossa. Jesus nos chama, Jesus nos convida, mas tem aquela parte intencional nossa de verdadeiramente nos dedicar em oração, em falar, não, Jesus, eu quero mesmo, eu tô disposta, eu vou abrir mão. Teve até o podcast com a pastora sobre renúncia, né? Sim. E eu acho que a nossa renúncia vai influenciar muito aonde a gente vai chegar. Porque Jesus está disponível para todo mundo, mas vai acessar quem quer esse lugar de intimidade, esse lugar de mudança de vida, esse lugar de plenitude de verdade, de cura de verdade. Vai muito da nossa entrega e da nossa busca, né? Mas ele está ali disponível. E Jesus, ele é aquela pessoa que ele quer transformar todas as áreas da nossa vida. Nossa vida, nossos relacionamentos, nossas amizades, se for preciso, nossa vida financeira também, mas assim, a gente tem que entregar tudo. Não tem meio termo. Ai, Jesus, eu te entrego o meu coração, mas as minhas mágoas, não toca porque dói demais. Mas o processo com Jesus às vezes é dolorido, né? Ninguém, assim, tudo o que dói. E teve uma vez que eu fui numa conferência e justamente isso, Jesus me trouxe essa inspiração de cicatriz e ferida, porque se tu toca e te dói, ela tá aberta ainda, ela é uma ferida. Então, assim, Jesus é realmente essa... Como é que é o remédio que passava para cicatrizar? Metiolate? Metiolate. Que cicatriza as nossas feridas. E a cicatriz, ela gera como um testemunho para as outras pessoas. E é isso que o poder do Evangelho faz com a nossa vida. Ele pega todos os nossos traumas e faz com que isso se torne uma força, porque é na nossa fraqueza que Jesus nos faz fortes para transformar a vida de outras pessoas através do nosso testemunho. Sim, é muito isso, porque ali na hora da dor, né, tu não quer que Jesus mexa, porque dói, porque tu vai ter que abrir o coração e expor uma ferida que tu vai ter que mostrar quem tu é de verdade, sabe? Às vezes é difícil tu olhar para ti mesmo e falar assim, nossa, eu sou pior do que eu pensava. E essa parte de se autoanalisar e ver assim, nossa, eu realmente preciso de um toque aqui. E Jesus querendo nos mostrar isso, às vezes dói. Dói porque mexe, né, com o nosso emocional. Mas quando a gente abre aquilo, quando a gente expõe a nossa ferida e fala, não, então tu quer ver, Jesus? Então toma! Rasga assim. Até porque ele nos conhece. Não ele tem sabe, né? Ele só precisa que a gente permita. Ele sabe, ele só quer que a gente abra e exponha para que ele aí dá o aval para ele. Não, então pode curar, pode transformar. Então a gente também tem, né, essa parte de rasgar o coração e expor as nossas feridas para que ele venha e transforme completamente, né? Não seja só ali um curativo, um remendo que depois vai doer de novo. Não, ele coloca ali... Ele quer te dar vestes novas, Exatamente. Ele quer... Tu quebre teu vaso na presença de Deus e faça um vaso novo. E eu queria te agradecer por esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos. Espero que você tenha gostado da nossa conversa e que Deus, de alguma forma, fale com seu coração através desse podcast, que você busque na palavra dele todas as respostas que você precisa e aguarde os próximos episódios, que vem muita coisa boa por aí.